O assunto de querer tratar neste dia está em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Aqui nós vamos estudar, eu vou pregar sobre a crucificação de Jesus. Todos os evangelhos trazem esse tema, mas por que eu escolhi o livro de Lucas? Porque Lucas ele traz um relato mais completo deste assunto, principalmente no que diz respeito aos dois ladrões, mas todos os evangelhos tratam desse assunto. Lucas, pelas suas características, porque Lucas ele era um historiador, e como historiador ele sabia organizar as histórias de forma mais coerente e trazia relatos mais minuciosos em relação aos outros evangelhos. É bom que se diga, porque muita gente sabe e outras não, que Lucas não era um apóstolo, embora tenha tido o privilégio de escrever um evangelho sobre a fiscalização ou sobre a direção do apóstolo Pedro. E Lucas, ele tinha de profissão, primeiro, ele era médico e também ele era historiador. E tudo isso criava em Lucas uma condição mais favorável para ele desenvolver as suas ideias. E o texto que eu trouxe aqui neste dia, que começa no versículo 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Carreira, ali crucificaram aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o Cristo, o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título que estava escrito com letras gregas, romanas e hebraica, e dizia o seguinte: Esse é o Rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o e dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade e em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Escureceram-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamou Jesus com grande voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntaram a este espetáculo, vendo o que Jesus havia acontecido, voltava batendo no peito. Uma coisa chama a atenção, meus amados irmãos e ouvintes, é o fato de Lucas dizer que aquele acontecimento ele era um espetáculo. E espetáculo remete a algo grandioso, a algo monumental, com grande quantidade de pessoas, com um autor, com uma quantidade de pessoas que ali circulavam e queriam assistir àquela cena. E este espetáculo era, na verdade, um espetáculo de horrores, porque ali estava sendo crucificado um homem justo por aquela religião e por aquela política que não receberam os seus ensinamentos. Mas esse acontecimento, ele não foi um acontecimento fortuito, ao acaso. Tudo isso aqui já estava planejado nas Escrituras. E o primeiro momento que a Bíblia fala sobre esse acontecimento está em Gênesis 3 e versículo 15. Porque ali, Deus, ele quando foi distribuir
as condenações ou as responsabilidades para Eva, para Adão e para o próprio Satanás, ele disse assim para a mulher. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, nós temos a primeira mensagem que se concretizou neste fato da morte e crucificação de Jesus Cristo. Porque ali, quando Deus foi distribuir os castigos para a mulher, para Adão e para Satanás, ele disse para a mulher: eu porei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência da serpente. Tua descendência, mulher, pisará a cabeça da serpente e a serpente lhe morderá o calcanhar. Este fato, meus amados, se concluiu aqui no texto que foi lido, com a morte de Jesus Cristo. Nós temos aí uma metáfora e aqui nós temos o esclarecimento daquilo que ali havia sido mencionado. Em Isaías 53, a partir do versículo 4, a Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então essas profecias do passado remetiam a este acontecimento aqui. E em João, no capítulo 2, no versículo 19, o próprio Cristo disse: destruirei este templo e eu reconstituirei em 3 dias. Falando da sua morte e da morte de cruz. E quando o escritor deste livro, Lucas, ele fala sobre este grande espetáculo, ele mesmo menciona de forma específica quem estava ali presenciando aquilo. Praticamente toda Israel estava reunida. Pessoas de outras nacionalidades foram ali para que vissem aquele acontecimento, porque Jesus Cristo ele era uma pessoa notória, conhecida, amada por muitas pessoas. E muitas pessoas estavam ali para presenciar aquele fato. Aqui no versículo 35 ele diz: estava ali o povo. E aqui faz uma alusão a todo aquele povo, aquela plebe. As pessoas mais simples estavam ali. Em seguida ele diz: estavam ali os príncipes, as autoridades religiosas, as autoridades políticas estavam ali presenciando aquele fato que era de grande importância. Fato esse que divide a humanidade em antes e depois de Cristo. Então era algo de grande relevância. No versículo 36 a Bíblia diz: estava ali também a presença dos soldados como representante da polícia, da autoridade que conduziu Jesus até aquele momento. E dizendo: se tu és o Cristo de Deus, salva-te a ti mesmo. E diz aqui a palavra de Deus que Pilatos e as autoridades colocaram uma placa na cruz onde Cristo estava. E na placa havia uma mensagem para judeus, para gregos e para romanos. E isso aqui, ainda que eles não soubessem, mostra a universalidade da salvação. Como ali havia pessoas de todos os lugares do mundo, era importante que nas línguas das pessoas que ali estavam, eles pudessem ler o que ali estava naquela placa e poder entender o que estava se passando. Jesus Cristo é o Rei dos Judeus e isto é o que estava escrito ali. Então todo esse espetáculo, todas essas pessoas reunidas para assistir 2 ladrões pendurados em uma cruz e um homem justo em seu meio. Este é o espetáculo anunciado pelo escritor do livro de Lucas. O texto não fala e nós não podemos ver, mas pense uma coisa: isto era de importância para Satanás? Isto era de importância para o mundo espiritual? Com certeza sim. Então, fora as pessoas que estavam ali, os ares estavam permeados de demônios, de anjos bons. Havia ali como uma espécie de camarote do próprio Satanás que tinha interesse de ver o fim de Jesus Cristo naquela cruz. E todos assistiam e por isso Lucas fala que ali era um grande espetáculo. E para surpresa de todos, um dos ladrões blasfemou contra Jesus Cristo. E dizia: olha, tu diz que tu és o Cristo, por que tu não desce daí? Por que tu não salvas a ti e a nós mesmos? E aí, para surpresa daquele ladrão, de toda aquela multidão, Jesus recebe uma defesa de quem menos se esperava, que foi o outro ladrão que disse: tu não temes a Deus estando na mesma condição?
Tu sabes que nós estamos aqui por merecimento, porque nós fizemos aquilo de que nos foi imputado. Mas este homem é inocente. Este homem não fez nada do que é dito contra ele. E aí ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O interessante, meus amados irmãos e ouvintes, é você imaginar por que tinha dois ladrões ao lado de Jesus. Era de praxe fazer um mutirão de crucificação? Não, não era. Mas naquele momento foi essencial para aquelas autoridades que não gostavam de Jesus Cristo colocá-lo ao lado de pessoas de baixa reputação. Aqueles ladrões, aqueles malfeitores não foram colocados ali simplesmente ao acaso. As autoridades queriam passar uma mensagem. As autoridades, para aquelas pessoas menos avisadas, eles queriam dizer: está vendo aqui? Esse Jesus que vocês têm como santo, como justo, fazia parte de uma associação criminosa com esses dois. Colocar Jesus ao lado dos dois malfeitores era como se houvesse uma vontade de denegrir, de manchar a imagem de Jesus. E as pessoas viam aquilo e até pensavam: eles são comparsa? Eles são amigos? Mas isso não era possível de ser deduzido pelas pessoas que realmente conheciam Jesus e sabiam da sua natureza. Eu posso afirmar isso porque lá em Isaías 53 a Bíblia diz: e ele foi contado com os malfeitores. Então as pessoas olhavam e diziam: tem 3 malfeitores. Mas quem conhecia Jesus disse: não, tem 2 malfeitores e um justo sendo crucificado. Só que Deus queria que naquele momento, aquela atitude de Jesus Cristo, ela fosse uma atitude expiatória. Jesus não estava ali morrendo como um coitado. Jesus não estava ali morrendo como uma vítima de Roma ou da sociedade. Não. Jesus estava ali por tua causa, por minha causa, para que pela sua morte nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Jesus estava ali recebendo o meu pecado, o teu pecado, o pecado de toda a humanidade, que se assim se voltando para ele, conquistariam a salvação. Todos os seres humanos são manchados, são pecadores por natureza. Mas o sangue de Cristo, vertido naquela cruz, limpa o homem do seu pior pecado e torna ele uma nova criatura. Era isso que os santos anjos viam. Era esta a mensagem que Deus queria passar. Embora os homens, de forma malvada, perversa, estavam apenas querendo eliminar Jesus Cristo, porque trazia uma mensagem de amor e de esperança. Era esta a intenção de Satanás com seus anjos, que sabiam que o Filho de Deus vinha para pisar na sua cabeça, para destruir o seu reino, e eles estavam ali contando que com a morte de Cristo, eles também iriam vencer. Mas uma das coisas lindas dessa cena é que quando o ladrão olha para Cristo, e certamente ele não conhecia de perto, mas não há quem não houvesse ouvido falar de Cristo naquelas redondezas, e certamente ele sabia que Cristo tinha um reino, que pregava justiça e tudo mais, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Nós vemos aqui um nascimento de fé das mais puras que podem existir. Porque uma coisa é nós acreditarmos em Jesus Cristo hoje, depois de tudo relatado, depois dele ter ressuscitado, estar no céu e das maravilhas que é falada sobre ele. Mas olhar para o Cristo moribundo, pregado numa cruz, seminu e sanguentado, era uma improbabilidade você acreditar que ali fosse um rei e que ele tivesse um rei futuro. Mas o Espírito Santo trabalhou de tal forma naquele coração que ele enxergou, além do sangue, além das vestes, além da cena que estava ali, ele enxergou um rei, enxergou um reino, e a possibilidade mínima que ele tinha, ele se apegou. E daqui a primeira doutrina se tira, qual seja, o homem tem a oportunidade de alcançar a salvação até no último momento da sua vida. Basta que ele creia, basta que ele lance mão, basta que ele clame, basta que ele deseje. E mesmo naquele momento, se ele disser: Senhor, lembra-te de mim no teu reino, tem misericórdia de mim, eu não peço por cura, eu não peço por livramento. O outro ladrão queria o quê? Tira nós daqui. Talvez ele dissesse: se tu me tirar da cruz e descendo daqui, eu vou crer em ti, vou te seguir.
Mas o outro ladrão disse, não, aqui está consumado, aqui eu vou morrer, aqui eu estou perdido, mas eu creio na vida eterna. Eu creio no porvir. Eu creio que há uma esperança. E isso fez ele olhar para Jesus Cristo com os olhos cheios de fé e pedir a Cristo um lugar no reino de Deus. Quando nós pensamos em reino, nós pensamos em algo mais militarizado, rígido. Algo que talvez as pessoas imaginem que fosse uma pessoa mandando e todo mundo ali obedecendo, muitas vezes sem nem ter o desejo de opinar. Mas Cristo, quando olhou para aquele homem, ofereceu a ele mais do que ele pediu. Porque ele disse, lembra-te de mim quando eu estava no teu reino, e Cristo disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não vou me lembrar de ti daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a um tempo. Quando eu tiver um espaço na minha agenda, aquele ladrão que foi crucificado comigo, me lembrei dele agora. Fiz uma promessa. Deus disse, imediatamente, que após ele partir dali, o próprio Cristo que morreu primeiro, estaria esperando ele no seu paraíso. Mas por que ele oferece paraíso ao invés de reino? Porque paraíso é um lugar de delícias, é um lugar de bem-estar, é um lugar bonito, totalmente oposto do que estava acontecendo ali. Aquela cena era horrenda, o sofrimento era grande, e para que Jesus mostrasse o oposto daquela situação, ele disse, te ofereço um paraíso. Mas paraíso e reino, na concepção da Bíblia, é a mesma coisa. Jesus Cristo tem um reino, e este reino é um paraíso, e para lá vão todos aqueles que confessam a Cristo, ainda que próximo da sua morte. 3 horas depois, o ladrão morreu. E certamente, ele foi ao encontro de Jesus Cristo. E esteve lá com ele. Esse texto, meus amados irmãos, ele é um empecilho para 2 religiões. Não posso passar sem falar sobre isso. Porque os adventistas do 7º dia dizem, assim que o homem morre, ele desaparece, deixa de existir. Porém, como pode, se Jesus Cristo já sobreviveria àquela morte, o corpo morreria, mas o seu espírito, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí Cristo não só para ele, mas disse, ladrão, ainda hoje tu estás comigo no paraíso. Ora, se o ladrão iria para o paraíso, ele sobreviveria à morte física. Se Cristo iria para o Pai, ele sobreviveria à morte física. Então é uma falácia, é uma heresia, o que pregam os adventistas quando dizem que o homem morrendo acabou-se. Ele não tem mais noção do que se passa depois que morre, ele está dormindo permanentemente e não tem nenhuma noção da vida após a morte. Esse texto mostra o contrário. Esse texto também é um empecilho para o catolicismo que diz que quando o homem morre e ele tem alguns defeitos, ele vai para o purgatório. Mas vejam que ninguém tinha mais defeito do que esse ladrão. E esse ladrão não teve um estágio no purgatório. Jesus disse, tu não vais para o purgatório, tu não vais ficar dormindo, mas ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para que se concretizasse isso, ele tinha que estar lá acordado, consciente, vendo e já gozando daquela vida pós-morte. Então esse texto é uma pancada no purgatório católico. É uma pancada no sono da alma para os adventistas. E mostra o quanto Deus tem algo melhor para nós. Deus, meus amados irmãos, Ele entrega muito mais do que aquilo que a gente pensa. A gente quer desse tanto. E Deus oferece algo que é gigantesco. Quando nós nos lembramos da passagem do filho pródigo, nós sabemos que o filho pródigo, ele abandona seu pai e vai embora. E aí, quando ele está numa situação de penúria, de sofrimento, ele diz, vou voltar para a casa do meu pai. E vou pedir a ele para ser um empregado dos menores que existirem lá. Vou pedir a ele para me receber como um empregado. E aí, se levanta lá o filho pródigo e vai para a casa do pai. Quando ele está no caminho, o pai já estava na beira do caminho à espera dele. E quando ele olha para cima e vê o pai, ele vai e o abraça. E ele diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um empregado teu, me dá uma oportunidade só de comer e ter um canto para dormir.
E o pai, naquele momento, ele abraça aquele filho, coloca um anel no dedo dele, de família, que era uma família rica, dá a ele a melhor veste, os melhores calçados e diz: mata um boi do melhor que tiver e vamos fazer uma festa para o meu filho. Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja que a situação do pecador é essa: quero pelo menos o mínimo. E isso deve estar na mente de cada um de nós. Todas as vezes que nós vamos a Deus com soberba, mostra que nós não somos crentes. Mas quando nós vamos a Deus com humildade, Deus ele nos cobre com as suas bênçãos, com os seus benefícios. Deus dá muito mais do que aquilo que nós pensamos. Então nós podemos deduzir que após a nossa morte, nós iremos nos deparar com maravilhas tão grandes que a gente não consegue imaginar no momento atual. Nós sabemos que toda lágrima vai ser enxuta, nós sabemos que não haverá choro, nós sabemos que terá vida eterna, não há doença, não há sofrimento, mas tem muito mais do que isso, porque vida eterna é qualidade de vida. E aí, Deus ele faz essa promessa, e ele promete muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou que nós pensamos. Vemos que aqui Deus ele encheu de esperança o coração daquele ladrão. E qualquer um de nós vamos ter que passar por essa situação. Você já imaginou isso? Você já imaginou que um dia todos nós vamos nos deparar com a morte, caso nós não tenhamos o privilégio, o benefício do arrebatamento? Mas cabe a nós dizer só uma coisa: Pai, em tuas mãos recebe o meu espírito. Deixa eu participar do teu reino, deixa eu participar do teu paraíso. E com certeza, assim como Deus abraçou esse ladrão e o recebeu, Deus fará com todo aquele que se aproxima dele e que de forma humilde busca essa reconciliação com Deus. Depois desse evento, Jesus Cristo morre, depois os ladrões também foram mortos, e o desenrolar é a perspectiva que está aqui. O encontro do ladrão com Deus lá no paraíso. Dessa passagem fica para nós alguns pensamentos que aqui já foi dito, mas quero reforçar. Deus nos dá muito mais do que o que pensamos. Nós temos condição da salvação até o momento de morrer, mas ninguém deve buscar isso. Porque diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem. Se o homem pensar assim: vou curtir a vida, vou fazer tudo o que eu quiser, mas no dia que eu tiver para morrer, eu peço perdão a Deus e vou para o céu. Será que tem tempo? Será que o teu pedido ele é sincero? Porque se Deus ofereceu a esse ladrão a oportunidade de entrar no paraíso, é porque Deus olhou para o coração e disse: o pedido é genuíno e a oferta é verdadeira. Mas se alguém, apenas por boca, pede a Deus um perdão ou a entrada no reino, Deus sabe e olha o coração e Deus nega. Nessa situação, é melhor que nós antecipemos a nossa conversão, busquemos a Deus na caminhada, para no dia do nosso encontro com Deus não sermos pegos de surpresa. Deus oferece muito mais do que aquilo que nós pedimos ou do que nós imaginamos. Mas a maior segurança que nós temos é que naquela cruz, Cristo pagou as nossas ofensas, perdoou os nossos pecados e por isso nós somos possuidores do reino de Deus. Amém. Queridos ouvintes, se você gostou dessa pregação, desse ensino, peço a você que você se inscreva nesse canal, que você possa compartilhar, possa curtir, possa se inscrever, né? Dê seu comentário, o seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. E assim ele possa alcançar outras pessoas que tenham vontade de ouvir uma mensagem à luz da palavra de Deus.